Olá galera, bom dia. Vou gravar essa videoaula de correção do seminário de vocês, que é a revisão da prova, tá bom? Vocês terem um conteúdo para estudar para a prova, não só a prova de a prova mais matemática e física. Começando com a primeira questão, ela diz o seguinte: uma quadra de tênis tem comprimento de 23,7 metros por 10,9 metros de largura. Na figura a seguir, está representado o momento em que um dos jogadores dá um saque. Sabe-se que a bola atinge no ponto a 3 metros do solo, e que a bola passa por cima da rede e toca no campo adversário no campo C, no ponto C, a 17 metros do ponto B. Aí ele te dá esse esquema aqui, né? Essa representação visual. Supondo que do ponto A até o ponto C a bola segue uma trajetória retilínea, atingindo o solo no ponto C, em aproximadamente 0,5 segundos. Desse modo, a velocidade média da bola em km por hora terá um valor entre. Aí, ó, o que ele está querendo saber é a velocidade média, só que não no SI, né? Ele quer saber em km por hora. E ele está querendo um valor aproximado, né? Porque ele pergunta aqui, ó, teria um valor aproximado entre quais valores? Então, como que eu vou fazer isso daqui? Deixa eu trocar de cor. Primeira coisa, eu preciso descobrir quem que vai ser o tamanho da trajetória da bola, ou seja, quem que vai ser essa hipotenusa desse triângulo que é formado. Para mim calcular ele, como que eu faço? Eu vou seguir as informações que ele me deu. Ele me deu que de B até C, isso daqui vale 17 metros. E ele me deu que a distância de A até B, ou seja, a altura aqui, era de 3 metros. Vou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir quem que é esse lado aqui que eu não sei. Vou chamar aqui de x por enquanto. Vai ser o quê? X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 17 ao quadrado. Isso daqui vai ser 9 mais 17 ao quadrado, a gente vai encontrar 289, que seria igual a 298. Só que o 298 ele não vai ter raiz exata. Como ele quer um intervalo aproximado aqui, os valores são aproximados, eu posso dizer que esse 9 aqui, ó, posso subentender que esse 9 aqui não existiria para mim. Então, seria a raiz de 289, que é 17. Aí eu descubro que esse x aqui vale 17. Beleza. Descobri o valor de x, quem que vai ser a velocidade média? Velocidade média é ΔS por ΔT. ΔS eu acabei de encontrar, que foi o deslocamento dele, que foi 17 metros, dividido pelo tempo, pela variação de tempo, que ele me dá aqui embaixo, que é 0,5 segundos. Isso daqui, ó, dividir por 0,5 é dobrar, ou seja, isso aqui vai ser 34 metros por segundo. Aí eu vou lembrar lá que para me transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, vou fazer 34 vezes 3,6. Fazendo aqui 34 vezes 3,6, a gente vai encontrar aqui, ó, 4,02, 2,01. Somando aqui, eu vou encontrar 122,4. Isso, quilômetros por hora. Como ele quer um valor aproximado e dentro de um intervalo, se eu pegar esse intervalo aqui, eu vou determinar que o intervalo ao qual ele pertence está aqui na letra B, ó, entre 110 e 140 km por hora. A resposta é a letra B. Vamos para a próxima aqui. Um prédio tem 20 andares além do térreo. O elevador leva 36 segundos para ir do térreo ao 20º andar. Uma pessoa que está no andar X, que eu não sei qual é, chama o elevador, que está inicialmente lá no térreo, e ele leva 39,6 segundos após a chamada para ir até o elevador, até o andar que ele estava e voltar para o térreo. Tá? Ele faz o caminho 2 vezes. Se não houve paradas intermediárias e os tempos de abertura e do fechamento da porta são desprezíveis, podemos dizer que o andar X errou. Tem duas formas de fazer isso daqui, mas eu vou fazer pela mais simples para vocês entenderem. Primeira coisa, eu preciso descobrir quanto tempo o elevador leva para ir de um andar para o outro. Para mim saber isso, basta eu pegar o tempo e dividir pela quantidade de andares. Então, meu tempo médio, vou chamar de tempo médio aqui, vai ser o quê? 36 dividido para
20. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1,8 segundo. É o tempo que ele leva para ir de um andar para o outro. Como eu quero saber aqui qual é o andar que ele estava, sendo que ele leva 39,6 para ir e voltar, lembra que isso é para ir e voltar, ou seja, ele está sendo multiplicado por 2. Então, vou dizer que 2x vai ser igual a 2x vezes 18 vezes 1,8 vai ser igual ao meu tempo máximo lá que ele me dá, que é 39,6. Então, eu faço 2 vezes 1,8, né? Já que todo mundo aqui é multiplicação, eu posso inverter a ordem aqui. Meu x vai ser igual a 2 vezes 1,8, a gente vai encontrar 3,6. Aí, esse 3,6 eu vou passar dividindo o 39,6. Então, 39,6 dividido para 3,6. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar 11, ou seja, 11º andar, letra B. Terceiro, há 500 anos, Cristóvão Colombo partiu da Gomera, Ilhas Canárias, e chegou em Guanahani, Ilhas Bahamas, após navegar cerca de 13.000 milhas marítimas, que é 5.556 quilômetros durante 33 dias. Considere que um dia tem 86.400 segundos. A velocidade média da travessia oceânica no sistema SI, ou seja, ele quer saber em metros por segundo, foi de aproximadamente. Primeiro eu vou ter que converter essas unidades, né? Ele me deu aqui em quilômetros em quilômetro, né, a distância, eu vou ter que converter para metro. Aí, para me converter para metro, basta multiplicar por 1.000, então vai ficar a distância aqui que eu vou chamar de D, vai ser 5.556 vezes 1.000, que é a mesma coisa que acrescentar 3 zeros. E já o nosso tempo, ele me diz que um dia tem 86.400 e também me diz que foram em 33 dias. Então, preciso calcular aqui quanto que seria esse 86.400 vezes 33. Fazendo os cálculos aí, vocês vão encontrar 2851200. Beleza. De posse disso, para mim descobrir a velocidade média, né, que é o VM, eu vou pegar a distância, que é esse 5.556.000, e vou dividir para 2.851.200. Aí eu posso cortar 0 com 0, 0 com 0. Vou ficar aqui com 5.556. Opa. Aí eu vou ficar com 55.560. 5.560 dividido para 28.512. Como ele quer um valor aproximado, eu posso arredondar isso daqui de cima para 5, posso arredondar ele para 55.000 e aqui embaixo para 28.000. Que aí eu consigo eliminar esses 3 zeros aqui. O meu resultado vai ser 55 dividido para 28. Se a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai encontrar algo próximo de 1,9. Que arredondando novamente, eu vou dizer que isso é 2. Aí eu vou olhar para as alternativas. Percebe que nas alternativas, os valores aqui estão acompanhados de uma potência de base 10. Só que eu já sei que o meu resultado é 2. Então, o único que não vai alterar o resultado 2 vai ser justamente aqui na letra C, que é o 10 elevado a menos 0. Porque 10 elevado a 0 é 1. Então, se eu fizer 2 dividido para 1, é o próprio 2, metros por segundo. Tá? Letra C. Para a quarta, o bloco da figura de massa de 50 kg sobe o plano inclinado perfeitamente liso, com velocidade constante sobre a ação de uma força F, constante e paralela ao plano. Essa força aqui. Aí ele te dá o valor da altura, te dá o valor do comprimento, mas ele não te dá o valor do deslocamento. Adotando a gravidade como 10 metros por segundo, a força, o módulo da força F em newtons vale.
Primeira coisa, vou precisar descobrir quem que foi esse deslocamento aqui que eu não tenho. Olhando aqui já de cara, eu sei que esse triângulo aqui ele é pitagórico, né? Ele é o triângulo 3, 4, 5. Só que ele está dobrado, por isso que aqui está 6, 8 e aqui vai ser 10. Mas fazendo o teorema de Pitágoras, eu vou encontrar a mesma coisa. Vai ser x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso vai ser 36 mais 64. Tu vai encontrar aqui 100. E tirando a raiz de 100, tu vai encontrar 10. Beleza. Encontrei 10. Quem que vai ser a força módulo aplicada aqui em F? Como eu estou diante de um plano inclinado, a força resultante aqui, que eu vou chamar de FR, é o quê? É a massa vezes a gravidade, ou seja, isso aqui é peso, vezes o seno de θ. Só que quem é θ? É essa abertura aqui, ó, que está apontando lá para a minha altura. Tá? Aí lembra que no triângulo retângulo, o seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. Quem é que vai ser a força resultante? Vai ser a massa do bloco, que é 50, vezes a gravidade, que é 10, vezes seno de θ, cateto oposto, que é 6, dividido pela hipotenusa, que é 10. Aí eu corto esse 10 com esse 10 daqui, já que está todo mundo multiplicando. 6 vezes 50 eu vou encontrar 300 newton. Resposta letra I. Quinta, semelhante à quarta questão. Tá? A diferença é que eu tenho uma força que está sendo aplicada nesse sistema aqui. Tá? Eu preciso descobrir, primeiramente, quem que é a aceleração. Né? Eu tenho o valor da força, mas eu não tenho o valor da aceleração. Descobrindo o valor da aceleração, eu volto no peso de eu volto na massa de cada um desses blocos e calculo a força. Então, eu vou ter que fazer o quê? Quem que vai ser a minha aceleração? Vai ser a minha força em Newton, que ele me diz que é 10, que está sendo aplicada nesse conjunto de blocos, dividido pela soma das massas, ou seja, 2 mais 6 mais 12. Isso daqui vai me dar 10 dividido para 20, que é a mesma coisa que 0,5 metros por segundo ao quadrado. Para mim descobrir qual é a força que vai estar sendo aplicada no bloco C, é só pegar lá, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força vai ser a massa do bloco C, que é 12, vezes a aceleração, que é meio. Isso daqui vai ser 6 newtons. Resposta letra C. Sexta, também semelhante à última que a gente calculou, lá sobre o plano inclinado, novamente. Então, eu tenho que ele me dá aqui a força, na verdade ele me dá aqui o peso, ou seja, já calcula para mim o que é a massa vezes a gravidade, ele já me dá o peso. Tá sendo um carregador deseja levar um bloco de 400 Nm de peso até a carroceria de um caminhão a uma altura de 1,5 metros. Então, essa altura aqui é 1,5. Utilizando-se o plano inclinado de 3 metros de comprimento. Aí, o plano inclinado é esse aqui, já está me dando, que também é 3. Desprezando o atrito, a força mínima que o carregador deve puxar o bloco enquanto sobe esta rampa será de quanto? Aí, de novo, vou usar a força resultante aqui, no plano inclinado, que vai ser a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ, que é esse ângulo bem aqui. Quem que vai ser a força resultante? Massa vezes a gravidade, ele já me deu, é o 400 Newton. 400 vezes o seno de θ. Quem que vai ser o seno de θ aqui? Cateto oposto, que é 1,5, dividido para a nossa hipotenusa, que é 3. Fazendo isso aqui, eu vou encontrar 400 vezes 0,5. E 400 vezes 0,5 é metade de 400, que é 200 Newton. Ou seja, a força mínima que ele vai ter que aplicar aqui é 200 Newton. Sétima, questão da coruja. A coruja é um animal de hábitos noturnos que precisa comer vários ratos por noite. Um dos dados utilizados por esse cérebro da coruja para localizar o rato com precisão é o intervalo de tempo entre a chegada de um som emitido pelo rato e a dos ouvidos e a chegada desse mesmo som a outro ouvido. Imagine
Imagine uma coruja e um rato, ambos em repouso, ou seja, parados. Num dado instante, o rato emitiu um chiado. As distâncias entre a boca do rato e os ouvidos da coruja valem exatamente D1, que é 12,780 metros, e D2, que é 12,746 metros. Quero saber, sabendo-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, calcule o intervalo de tempo entre as chegadas do chiado aos dois ouvidos. Como ele quer saber o intervalo de tempo das chegadas nos dois ouvidos, eu tenho que fazer a diferença entre essas distâncias. Então, vai ser D1 menos D2. Isso vai ser 12,780 menos 12,746. Fazendo essa diferença aí, vocês vão encontrar 0,034. Tá? Isso metros. Como eu quero saber qual é o intervalo de tempo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar essa minha distância, essa diferença da minha distância, que é 0,034, e dividir pela velocidade do som no ar, que é 340. Tá? Fazendo essa diferença aqui, essa divisão aqui, tem duas formas de fazer, né? Uma eu transformo em potência, a outra é usar o esquema de chaves, 0,034 dividido para 340. Como aqui eu tenho 3 casas decimais e aqui eu não tenho nenhuma casa decimal, preciso acrescentar 3 zeros, 0, 0, 0. Agora eu esqueço que tem casa decimal, fica 34. 34 eu não consigo dividir para essa galera aqui, então 0, acrescento um 0. 340 eu consigo dividir? Não, 0, acrescenta mais um 0, 0, acrescenta mais um 0, 0, acrescenta mais um 0. Agora sim eu consigo dividir. Como os números são iguais, né? 340.000 dividido para 340.000, o resultado é 1. Ou seja, o resultado dessa divisão aqui vai ser 0,0001 segundos. Tá? Essa vai ser a diferença entre o tempo da escuta entre esse barulho emitido pelo rato. Oitava questão, que é uma questão de função do segundo grau. Tá? Aqui vai envolver o cálculo da análise do vértice. Tá? Ele me diz lá que uma indústria produz mensalmente X lotes de produto, que o valor mensal resultante das vendas é isso aqui, 3x ao quadrado menos 12x. E o custo mensal da produção, que é o C de x, é 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro é obtido pela venda menos o custo, a diferença entre o valor da venda e o valor do custo. Então, o número de lotes mensais que a indústria precisa vender para obter lucro máximo é... Como ele quer saber o número de lotes, ele quer saber o número de x. X é o número de lotes. Logo, o que eu vou calcular aqui vai ser o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Se ele estivesse me perguntando qual que vai ser o lucro máximo, aí seria o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Mas eu vou utilizar só essa daqui. Tá? Não confunda. Quem que vai ser o lucro? Vai ser o valor de venda lá, que é 3x ao quadrado menos 12x, menos o valor do custo. Coloca entre parênteses o custo, porque ele vai interferir no sinal de todo mundo aqui. 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Trocando o sinal de todo mundo lá, quem que vai ser o lucro? Vai ser 3x ao quadrado menos 12x. Esse menos vai influenciar todo mundo lá, então vai ficar menos 5x ao quadrado mais 40x mais 40. Simplificando aqui, eu vou encontrar aqui 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Isso vai me dar menos 2x ao quadrado. Menos 12x ao quadrado mais 40x ao quadrado. Isso vai me dar mais 28x. E resta o mais 40. Essa daqui que é a minha função, tá? Do segundo grau. Preciso calcular a partir dela o x do vértice. Quem é que vai ser o x do vértice? É menos o valor de b, ou seja, menos 28, dividido para 2 vezes o valor de a, que é menos 2. Isso vai ser menos 28 dividido para menos 4. Menos com menos já dá mais. 28 dividido para 4, 7. 7
lotes. Resposta, letra D. Tá? Qualquer coisa é só voltar no vídeo e verificar cada uma das questões separadamente.